Fala galera, tudo bem? Vamos lá, fazer mais um videozinho aqui de recap, né, do dia de hoje. Hoje a luz vermelha, lembra que eu falei pra vocês? Dia de stop, a luz ia ficar vermelha. Ficou meio laranja aqui, parece. Mas, enfim, tentei deixar a luzinha aqui vermelha, né? Não tá verde. Hoje não foi um dia positivo aqui pra mim. Tomei loss. E vou explicar por quê, né? Tomei loss parecido, tô parando cedo esses dias. Porque eu não vou ter um mês cheio, né? Esse mês só vou operar essa semana. E as próximas semanas eu não vou estar operando porque eu vou estar viajando, né? Bem, hoje infelizmente, né, durante a manhã a gente teve aí o problema da bolsa, né? A bolsa na parte do índice, né? Ele parou de operar, né? E eu ainda fiquei preso aqui. Eu cheguei a vender pouco pedacinho. Falei, cara, eu tava com viés já de baixo, né? Antes aqui da abertura. Testei, tá? Não é um setup bom aqui, uma venda. Não tem nenhuma venda aqui ainda na vela um, mas eu testei, né? Eu tava com a cabeça de que isso aqui talvez ia ter mais um teste para baixo aqui, pelo menos até algumas linhas aqui assim, sei lá, algo mais ou menos assim. O que foi que aconteceu no final das contas? Mas eu queria ver como é que ia até lá. E aí, né, como o mercado, né, acabou. Nossa, a gente pegar aqui, ó, dá certinho aqui as linhas que ele foi, né, que era mais ou menos o que eu esperava. Eu vendi a um, falei, acho que até aqui vai dar uns 300, 400 pontos. Talvez vá, mas eu vendi, entrei pequenininho, né? Tanto que eu nem me apavorei ali na hora que o mercado ficou travado, né? Eu entrei e já travou. Aí eu fui no celular, eu fui nos meus backups aqui, tudo estava travado. Aí eu falei, deve ser B3, né? Se todas as plataformas estão travadas, então deve ser B3. E era problema de B3 mesmo, né? Então assim, vamos lá. Falando do dia, né? Então a gente já teve esse problema de manhã, né? Eu zerei, né, na hora depois que abriu aqui, eu zerei na segunda barra interna aqui, que eu acho que aqui já era uma comprinha, acima da barra 3, né, eu não fiz, porque eu estava vendido, né, aqui, então eu zerei aqui minha posição, provavelmente foi aqui pela 4, né. Eis que veio a 6 aqui com uma vela interna, gerando aqui um setupzinho na venda, mas aqui eu fiquei quieto, fiquei olhando o mercado, eis que veio a vela 8, né, a vela 8 acho que foi a primeira vela do dia boa, né, foi vou só marcar aqui, tá? Então, a vela 8 aqui foi uma boa vela de alta, né? Mas ela tinha alguns empecilhos, tá? Eu acho que não está errado comprar, mas ela também não era tão boa assim para estar comprando, tá? Depois eu olhei direitinho aqui com paciência, falei, pô, acho que eu poderia ter evitado essa. E por quê? Normalmente você quer pegar uma vela de rompimento que rompe alguma coisa. Ela precisa romper alguma coisa. Você precisa olhar e falar, meu, rompeu, né? Por exemplo, aqui, né? Aqui ela estava rompendo, por exemplo, ó. Você pega essa 6 aqui, né? Tá rompendo aqui, né? À esquerda. Se você pegar as anteriores, não é rompimento. Mas não tá tão errado, né? Fazer isso. Por exemplo, quem comprou a 1 a 2 aqui se deu bem, tanto quanto quem comprou a 6, né? E aqui nessa 9, né? O complicado aqui é que já tinha 3 puxadas, né? Se for ver, né? Aqui já tentou ficar para baixo, foi para cima, tentou ficar para baixo. Então a gente já tinha aqui uma linha. Deixa eu colocar aqui um padrão azul, né? Então você já tinha uma linha que passava por aqui. E você tinha aqui toda essa região lateralidade aqui, né, para a esquerda. Então, pensa bem, né? Ó, olha a região que eu acabei comprando aqui hoje, né? Então, eu acho ok, né? Eu não tenho como prever a direita do mercado, estaria ok. Esperaria ter alguma coisa menos agressiva do que a 9, né? A 9 foi muito agressiva, mas eu também tinha entrado com bastante cautela nesse trade, porque eu sabia que eu não estava tomando um trade tão bom, né? Coloquei o stop abaixo da 8 e foi rapidamente estopado aqui, né? Após isso, né, depois do stop aqui abaixo da 8, veio essa forte vela de queda. Cara, você olha e fala assim, meu, é venda, né? Então, depois da 8, eu acho que o ideal aqui era vender. Vender a 8, vender 50% da 8, vender o fechamento de gap. Aqui era para pensar em venda, né? Então dá para vou colocar aqui as marcações de vendas, né, que eu acho que são justas aqui, né? Depois dessa vela 8, né? Vou colocar de vermelho aí para representar a venda, né? Vender a própria o fechamento, um tique abaixo, fica a critério. Vender aqui a região de fechamento de gap, 50%. Isso aqui era do outro stop. Vender uma L1 aqui, né? E L2 não foi acionada, né? A gente não teve L2, L2 foi vir aqui para cima, aqui já está na outra direção, o mercado. Então eu acho que aqui, né? Comprar aqui, ó, essa aqui é ok, mas é bem arriscado, é bem ruim, então
Eu não fiquei chateado com esse stop, mas quando eu vendi aqui, veio uma forte barra de alta para cima. Esses trades aqui são ok de fazer, mas eu não gostaria de ver a 10, né? Se eu vendo aqui para cima, eu quero ver uma vela um pouco mais fraca. Não gostaria de ter uma vela tão forte assim. Então, mesmo que eu tivesse vendido aqui, eu teria abandonado. E por ter tido essa vela 10 muito forte, né, aqui eu não teria feito a venda de L1, né? Eu só faria as primeiras vendas, que seria 50%, fechamento de gap, ou a mínima, né? Essa aqui de L1, né, que foi essa aqui, eu acabaria não fazendo devido à força da 10, né? Eu preferiria ficar de fora aí e esperar um pouco mais, né? Ver um rompimento, ver uma continuidade, alguma coisa assim do tipo. Mas não foi isso que aconteceu, né? Aqui eu estava vendido abaixo da 9, veio a 10, me chateei já, eu falei, pô, já estava vendido, saí, né? Foi para cima. Comprei a máxima e estopei na mínima. Vendi a mínima, já estava vindo para a máxima, usei um stop maior aqui, não lembro quanto foi. Mas eu não sei se eu, acho que eu coloquei até certo aqui o stop aqui em cima. Mas eu já me chateei, eu falei, vou sair com uma pequena perda e vou parar o dia por aí. Já era 10h40, né? Tinha tido problema de manhã de ficar uma hora travado, então eu acabei me focando mais aqui no mercado internacional. E aí eu acabei falei, não estou muito focado aqui, é melhor eu parar, né? E acabei parando por aqui, né? É, E o dia, para mim, acabou por aqui. Porém, né, o mercado não foi um mercado tão fácil, né? Teve aluno meu aqui hoje que acabou comprando essa vela 18. Eu não acho tão boa, né? Ela também entra na categoria da vela 8, né? Essa vela 18. Ela tá ok, que a gente já tem três puxadas aqui. Então também é um ok, né? Não é um crime, né, comprar essa 8. O problema é que você fica com um stop um pouco vendido aqui, né? O seu stop vai ser abaixo da 8 ou abaixo da 15. E se for abaixo da 15, você tem que estar indo para swing. Então acho que aqui o principal estou indo para swing ou estou indo para scalp. Para scalp eu acho que não valeria comprar 18, apesar de ter dado certo. E para swing, aí sim valeria comprar 18, que acabou dando um swing muito tarde, né? Se for ver, foi acabar batendo o swing aqui 3 horas da tarde, né? Ficou lateral aqui um bom tempo aqui, só foi 3 horas da tarde. Então, eu acho que a 18 aqui estaria ok para comprar para swing, mas não estaria ok para comprar para scalp. E por quê? Porque você tem toda essa região aqui que estava travando. Não vou nem atravessar isso aqui, mas eu só vou aumentar isso aqui, né? Ou seja, né? Olha a região que está comprando, né? Provavelmente aqui ele iria segurar, talvez aqui em cima. Então, toda essa região alta aqui não seria uma região boa. Você está gritando, abre a porta. Sempre chega na hora que eu estou gravando. Então, aqui, o que acontece? Então aqui tem regiões, né, de venda. Era uma região vendedora aqui. Você tinha uma característica muito lateral, né? Então, ficou close aqui, né? Sempre falo close, né? Mas ficou uma coisa meio estranha, né? Tá comprado aqui alto, né? Depois dessa forte vela 9 aqui. Então eu realmente já não quis mais operar. Na sala eu ainda comentei, eu falei, olha, o que acontece, né? Aqui tem uma coisa interessante que é essa força da 18, né? E a força da 19, né? Aqui fica difícil você apostar para uma tendência de alta depois desse começo de dia. Mas o que tem que acontecer você não pode apostar na primeira tentativa de queda. Se tivesse apostado aqui numa segunda, estaria tudo bem, seria sair praticamente no 0 a 0 aqui. Mas aqui, depois de uma, duas, três velas de alta, eu até comentei, eu cheguei até a fazer na demo só para demonstrar aqui para o aluno. E eu falei, olha, eu compraria essa aqui, né? Deixa eu colocar verde. Eu falei, olha, eu compraria aqui abaixo, que foi o que eu fiz lá no simulado, né? Acho que até aqui o simulado. Não, isso aqui foi meu stop real, né? O simulado eu fiz essa aqui, ó. No simulado deu certo, né, pessoal? Normalmente. Cadê? Olha lá. Aí no simulado eu fiz essa compra aqui, né? Que eu peguei e falei, olha, dá para comprar abaixo da 20 com stop na 19 buscando um scalp, né? Pouco close aqui, mas dava para fazer e foi o que fez aqui, né? Acabou dando aqui um scalp muito rápido. E por quê? Eu confio um pouco nesse tipo de setup aqui, que para mim é um dos melhores, por causa da força, né? Quando você pega essa força aqui, ó, né? Isso aqui é muito forte, né? Então,
por mais que fosse permanecer lateral, em lateralidade isso aqui pode cair reto, tá? E vir fechar o gap aqui embaixo. Porém, eu nunca faço essa venda aqui, mesmo que esteja lateral, completamente lateral ao mercado. E por quê? Se eu acho que é lateral, eu não vou comprar aqui, nem fazer isso aqui. Eu estava achando que o canal ia se perpetuar, né? Depois eu mostro aqui um canal que está tendo no índice. Mas eu imaginei que depois dessas barras aqui, então eu falei, olha, talvez o canal vai se perpetuar. Aqui tava feio, mas ele não teve baixa, alta, baixa. Tava esquisito esse começo de dia, né? Então parecia que aqui tinha se desprendido, né? E o dia ia começar a tomar a direção e foi o que aconteceu mesmo, né? Então eu senti, né, por sensações mesmo, eu falei, olha, acho que aqui está deslocando. Né, o meu aluno acabou comprando aqui a 18, que eu falei para ele, olha, leva para swing, porque normalmente você não ia ser bom o scalp aqui apesar de ter dado. Ele segurou bastante, segurou bem, né? Foi até aqui em cima. E beleza. Eu compraria já aqui e sairia para scalp, tá? Depois acho que o dia ficou complicado, né? Deu um alvo, deu uma entrada aí depois de um alvo. Eu já vou explicar, né? Aqui eu acho que valeria o scalp, né? E para quem estava com cabeça de venda, eu acho que aqui também foi um bom ponto aqui que daria para imaginar uma venda. Seria uma segunda entrada aí, né? Numa região de topo, né? Eu acho que estaria ok vender, mas veja como o dia está complicado, né? O único trade bom que eu consegui enxergar foi esse aqui. Os demais que eu enxerguei bom, eu teria tomado stop, né? E esse aqui que eu não teria feito por causa da 10, eu até que teria dado um gainzinho aqui, mas também não levaria a um lugar muito longe, né? Então hoje o dia realmente não estava fácil, né? Tanto para a bolsa quanto para a gente, quanto para as negociações depois que a bolsa abriu, né? Então acho que seria ok uma venda, tá vendo? Abaixo aqui de L1, pensando aqui, talvez, sei lá, um triângulo expandido, né? Eu usei essa cor aí, mas não é o comum. Deixa eu colocar aqui um roxo, que eu uso essa cor aí para para marcar gaps, né? Então, talvez você poderia imaginar que isso aqui fosse acontecer, estaria vendendo aqui abaixo da 1. Meio estranho vender, né, a parte da 28, porque tem sombra embaixo, a 29 também tem sombra embaixo, mas eu acho que estaria tudo bem aqui se alguém vendeu essa vela interna depois de tem três puxadas aqui, tem três puxadas aqui, então eu acho que é ok, né? A segunda entrada, a primeira entrada na venda eu jamais faço, tá? Essa aqui eu só faço quando está muito clara a lateralidade. Aí pode ser que eu entre nessa primeira aqui. Fora isso, eu esperaria a segunda, porque previamente teve muita força com o mercado com gap aberto, né? Veja que o mercado nem sequer tentou negociar nessa região aqui, ó. Deixou o gap aberto e foi embora, né? Ó, deixou o gap aberto aqui e foi simplesmente embora, né? Então seria muito difícil, né, você fazer a primeira venda aqui para buscar o fechamento do gap. Mas se eu vendesse a 28, provavelmente eu ia buscar aqui o fechamento do gap, fazendo mais ou menos essa estrutura aqui, ó. Ó, aqui, ó, lembrando daqui, tá? Eu vou falar sobre aqui que atingiu esse alvo aqui, tá? Mas eu quero marcar outra coisa aqui. Então, provavelmente, se eu vendesse aqui na 28, eu tentaria usar um stop mais ou menos dessa forma aqui, né? Eu não usaria exatamente a barra, provavelmente usaria uma vez a mais ou até duas vezes a mais para buscar aqui embaixo, né? Então, ó, teria 600 pontos de stop. Reduzir um pouquinho a mão, aceitar, né, que o mercado se desenvolva ali e faz essa venda aqui, né? E o que no final das contas, né, ia sair no 0 a 0, né? O mercado não desenvolveu aqui, em algum momento aqui no meio dessas velas aqui ia acabar desistindo do trade, né? Com uma pequena perda ou um pequeno ganho, né? Então eu acho que foi um bom trade, um bom setup aqui, uma boa venda essa segunda aqui. Se tentou vender também aqui topo duplo também, eu acho que tá ok, já estava bem legal aqui para poder fazer isso. Apesar de estar em cima da média, tudo mais, não tava um puta mercado de rompimento de alta. Tava esquisito, né? Então, hoje era um dia de se enganar, vamos dizer assim, né? Teve muitas coisas aqui que foi para se enganar, né? Então, estaria ok também vender aqui, mesmo esquema aqui de venda, né, que eu faria, uma venda aqui, stop acima ou duas vezes para tentar buscar um fechamento de gap. Também não ia dar certo, você ia pelo menos sair com uma pequena perda ou um pequeno ganho, né, que provavelmente você ia vender a 29, você ia passar uma hora aqui, você ia desistir do trade, né? E aí, por fim, né, agora um pouquinho mais à tarde, aqui 5:10, né, eis que teve essa puxada, né, que fez o alvo, né, dessa primeira aqui. Vou passar de novo, né, ó.
Eu tinha comentado a sala de manhã e falei, olha, provavelmente, né, isso aqui vai fazer um movimento projetado. Não, não deu para movimento projetado, na verdade. Tinha dado da entrada que seria aqui de baixo, né? Dessa aqui deu algumas vezes e dessa aqui teria. É, não lembro o que eu puxei que deu alvo ali naquela hora. Não lembro o que eu puxei que deu alvo aqui. Mas enfim, não importa nem o alvo, não importa muito essas coisas, porque o dia não tá de rompimento, não tá aquela coisa forte, né? Então o mercado estava aqui lateral, eu acho que ele deu alvo disso aqui, ó. Eu não sei se foi disso. Ó, foi desse aqui, tá vendo? Se você pegar aqui, não precisa, os padrões nunca são perfeitos, tá? Então, você pega aqui, ó, nessa região, tá dando quase alvo aqui, soltou essa barra, né, a 65. Eu acho que é uma vela ok, tá? Para vender, principalmente a 66 aqui, né? Uma vela interna, né, depois de uma reversão de duas barras aqui, né? Então, acho que seria tranquilo aqui de estar fazendo uma venda e buscando um scalp, né? Provavelmente iria tentar buscar o fechamento do gap, mas esse mercado aqui não estava dando nada hoje. Nada de alvo, nada de lugar nenhum. Tava batendo nada, nada com nada. Então acho que se hoje você tomou loss como eu, né, acho que é um dia bem complexo de se operar. Né? Se saiu no game, parabéns. Né? Cuidado aí com o seu game, porque provavelmente foi em alguns lugares duvidosos. Né? Então, mas acontece, né? Tem dia que a gente ganha fazendo o que é certo, tem dia que a gente também ganha fazendo o que é errado. Né? Tem dia que a gente perde fazendo o que é certo, tem dia que a gente perde fazendo o que é errado. Então, o mercado é assim, não vai mudar, né? E hoje, eu acho que pro dia foi isso, tá, galera? Então, eu vou fechar por aqui, né? Eu acho que até poderia ter ficado nas compras, mas não tava legal, sabe? Tipo, 58, ó, você vai comprar alta na lateralidade. A 51 você vai comprar alta na lateralidade. Se você comprou baixo, esquisito, né? Mas ok até, né? Você tá comprando aqui na média, né? Mas as H1 aqui, ó, umas velas estranhas, você ia ter que usar um stop aqui para baixo. Não tinha uma boa probabilidade aqui, né? É uma lateralidade muito estreita isso aqui para você tentar operar. Comprou mínimas aqui para tentar carregar para um swing, eu acho ok, né? Que o que é comprar mínima para swing? É comprar qualquer mínima aqui, ó, usando o stop anterior, né, do range anterior. Ah, vou comprar a 57, eu vou comprar a 56, ó. Ó, 56 dos dois pontos certinho, eu vou comprar 45. Então, se você comprou essas velas aqui, ok, mas se você jogou para 2 para um, tá? Comprou aqui, jogou stop aqui, 1 para um estava aqui, 2 para um estava aqui. Ele deu os 2 para um, então foi aqui. Comprar isso aqui para scalp, eu acho que é falho, tá? Acho que não rola não, não é legal, né? Eu tava pensando que isso aqui podia subir, mas ao mesmo tempo você fica, né, ó, tá tendo muita pressão aqui para venda, né? Queira ou não, ó, aqui ó, mais uma boa sequenciazinha aqui vendedora. Fica muito difícil você falar, puta, eu vou comprar no 57. Só se você usar um stop aqui, o de swing, né? E aí você vai para um alvo de swing que acabou dando certo. Tá bom? Por esse vídeo é isso, né? Eu vou tentar postar mais alguns vídeos essa semana. Vou entrar de férias esse mês. Então, provavelmente depois eu só vou voltar em julho. Beleza, pessoal? Então, até mais. Um abraço.